Mas nós temos uma que pode te servir para te ensinar. E o cooperativismo aqui é de 1902. Cuidado, o Bajuni tem mais de 3.000 anos no Rio Grande do Sul. O Puxirum tem mais de 3.000 anos. Então não é 1902, é uma cultura de um espaço. Então nós temos que entender isso. E é mais importante isso. Aquele ali é justo só um Liebig, um químico que não conhecia biologia. Não é Sebastião que diz isso, é o Selman Máximo naquele livro. Ele era químico, ele não conhecia a vida. E o que ele inventa? Ele é um inventor. A primeira coisa que ele inventa é o cianato de prata, uma coisa explosiva. A segunda coisa que ele inventa é o leite em pó. Leite em pó. A pergunta é, para quê? Uma mãe que não tem leite, mas e com a propaganda? O que aconteceu com o aleitamento materno? Não mudou. Desapareceu. E nós nunca fizemos essa relação. É de qualidade, muito bom, mas a água, se estiver contaminada, misturada com leite, é a diarreia e a epidemia de 1950, 60, 70 e 80. E a primeira lata era dada grátis. E o que ele fez? Ele fez o famoso NPK. Ele inventou. Porque o pó de rocha se usava na Alemanha muito tempo, mas ele concentrou, fez e fez a patente. Entenderam? Então vocês estão vendo ele ali. E ele criou uma indústria. E essa indústria é famosíssima, chama-se IGF. Interessengemeinschaft Fabriken. É a primeira multinacional do mundo. E nessa primeira multinacional do mundo, nós vamos ter esse quadro. É o quadro alemão. O nome desse quadro é Conselho dos Deuses. São os diretores da IGF. Por quê? Tanto na paz quanto na guerra, nosso objetivo é o lucro. Não há diferença. O lucro é o lucro. E como fica o meu camponês? Aquele da escola, aquele que voltou a ter dignidade, aquele que tem uma autonomia, isso é importante para nós. Em 1933, Liebig passa a ser a nota de 100 Reichsmark do governo nazista. Vocês entenderam, não? Porque antes, a nota de 10 marcos era Albert Daniel Paes, na República de Weimar, na reconstrução da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E nós não entendemos e não vemos isso. Aí está a coisa mais feia. 4 de agosto de 2020, Beirute, explodiu um depósito que tinha 3.000 quilos de nitrato de potássio. Ele explode 700 quilos por dia, em partezinha. Equivale a 14 quilotons e destrói quase que Beirute inteira. Vocês viram isso na televisão? Mas não associaram que isso era adulto. Nem quem fez aquilo. Agora a gente já sabe quem fez aquilo. Mas na televisão não sai isso. Entenderam o que é um adulto? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Isso era 1980, viu? Porque eu fui no tempo. Então, para nós é importante. Essa palavra é uma palavra diferente da espanhol, é complexo industrial militar. Essa expressão é de Eisenhower, 1956, 1959. O que é o complexo militar? É um negócio para qualquer fim, não interessa. É para paz, é para guerra, é para qualquer coisa que eu quero ganhar dinheiro. Por isso que a deusa da vitória, ela comanda uma quadriga, 4 cavalos. E nos cavalos tem um nome bem claro: conquista, guerra, peste e fome. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós queremos entender as coisas lá fora. Vocês viram como é bonito a agroecologia? De se entender essa agroecologia é fundamental. E o que aconteceu em Bretton Woods? 1917.
1944, plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Diz ali embaixo. Tantos países estão reunidos hoje em julho de 44, a guerra vai terminar em agosto de 45, depois das bombas atômicas. Chegam ao acordo que, a partir de agora, uma onça de ouro, uma onça 31 gramas de ouro, valerá $35. Estão acompanhando o preço do ouro hoje? Está $4.200 a onça. Por quê? Porque vai mudar a hegemonia mundial. E nós temos que entender isso. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos o que está acontecendo lá fora. Porque muda uma hegemonia e tem problemas. Isso aqui, Bretton Woods. Então nós temos que entender o que é Bretton Woods. Esse é Eisenhower. Os conselhos de governo estão tomando um grande poder, adquirindo um grande poder, com forte influência, né? Um complexo industrial militar que será desastroso para a liberdade nos Estados Unidos. É o comandante da Segunda Guerra Mundial, o presidente da República diz isso. Por quê? Porque nesta época se descobre um problema. E qual é o problema que se descobre? Que 100% de todas as plantações de mirtilo vermelho nos Estados Unidos, que receberam o uso 8 meses antes no solo de um herbicida, estão contaminados. Isso foi classificado, ficou secreto e não chega em lugar nenhum. Agora é liberado. Então vocês têm que entender que o aminotriazol contaminou tudo. O que disse Eisenhower? Eisenhower, o presidente, disse assim: está proibido o consumo dessa coisa. Porque a FDA disse, uma senhora, ela vai ser condecorada. Ela disse que isso faz muito mal à saúde. E porque eu, funcionário público federal com concurso, nunca eu tive que escarafujar, buscar para encontrar isso. E por que nós não sabemos isso? Porque o complexo inicial militar já estava dentro da Casa Branca. Entenderam? Então nós temos que ir adiante. E aí vocês vão ver uma coisa fantástica. 1965. O que nós fazemos? Paquistão. 65. No Paquistão, 1 quilo de ureia produz 11 quilos de arroz. 1995, no mesmo arroz, a mesma pessoa com um pouquinho de cabelo branco põe o quilo de ureia e produz 3 quilos de arroz. O que faz o engenheiro? Projeta e diz 11, 3, no mesmo solo, 1 quilo, daqui 30 anos, 20, 25, será 300 gramas de arroz. Entenderam por que se usa tanto adubo hoje, comparado com o adubo que se usava em 1982, ou 75, ou 65? Viram por que viajamos no campo, no tempo? Então isso para nós é importante. Vai passar. E aí vocês vão ver agora. E o que acontece hoje? É entender isso. Então nós temos que entender essas realidades. Então, nós não sabemos quanto lucrou o Liebig e quanto lucrou os grupos de fertilizantes nos últimos tempos, a partir de 1970. Cada ano, um grande grupo americano, Mosaic, ganha 9 trilhões de dólares com a venda de fertilizantes.